Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos falando da Bíblia. Esse programa serve como introdução, antes de você entrar propriamente na Bíblia, apesar de nós já termos gravado um comentário bíblico de todo o Novo Testamento e estamos nos preparando para gravar do Antigo Testamento. Nós vamos falar de cada livro dos 39 do Antigo Testamento, para que você tenha um entendimento melhor das Escrituras. Esse programa eu quero intitular ele Como Entender a Bíblia. Parece que é um task fácil, mas não é, não é? Claro que existem níveis de entendimento da Bíblia. Existe o nível mais superficial, que você lê e procura entender, e existem os níveis mais profundos. O pastor Gesiel Gomes tem um programa que chama Mergulhando nas Escrituras, que o propósito é mergulhar, é ir mais fundo, é ir ver. Ele diz que tem muita gente que é surfista da palavra de Deus, só fica na superfície, não é? Mas a Bíblia há níveis de entendimento e há níveis de revelação. Há coisas que estão nas Escrituras que estão escondidas. E mesmo para as mentes mais brilhantes, para as mentes mais privilegiadas, muitas vezes estão escondidas. É claro que a mensagem da salvação está nos revelada, mas há coisas profundas na Bíblia. E o que eu estou falando eu vou provar para você. Em Lucas, capítulo de número 24, nos diz de dois discípulos de Jesus que caminhavam depois da morte de Jesus e até da ressurreição. Eles iam a caminho de Emaús, uma aldeia distante de Jerusalém, quase caminho de um dia, e eles iam a caminho de Emaús, nessa aldeia, e eles discutiam entre eles acerca do que havia acontecido com Jesus, quando o próprio Jesus apareceu para eles. Eles não reconheceram Jesus porque os olhos deles estavam com que fechados. E aí, quando Jesus se aproxima e pergunta que palavras são essas que eles trocam pelo caminho, eles então vão até dizer a Jesus: por acaso tu és o único estrangeiro que não sabe as coisas que aconteceram aqui? E Jesus perguntou quais, e eles deram, vão falar de Jesus para Jesus, verso Lucas 24, 18, respondendo um cujo era Clopas, disse: és tu, só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, Jesus, quais? E eles disseram o que diz a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Eles vão falar da interpretação que eles tinham da Bíblia, do que eles esperavam. Vão falar até que algumas mulheres foram ao sepulcro e dizem que ele havia ressuscitado. E diz que tiveram uma visão de anjos, né? Então eles vão contar para Jesus a própria história de Jesus. Verso 25, Jesus vai dizer: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E a partir daí Jesus começou a explicar o que estava escrito acerca dele nas Escrituras. Note que o tema principal das Escrituras é Jesus. Se nós tiramos Jesus das Escrituras, não podemos entender as Escrituras. As Escrituras só fazem sentido se Jesus estiver inserido nelas, não é? E Jesus vai lhe explicar, diz aqui começando, verso 27, por Moisés e todos os profetas, explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. Então vamos lá, como entender as Escrituras? Primeiro, você tem que ver o que as Escrituras falam de Jesus. De Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras falam de Jesus.
E às vezes o coração mais simples se revela o que as escrituras falam de Jesus. E às vezes para os grandes teólogos, estudiosos, há coisas que ficam ocultas, não é? Eles não entendem. Em Mateus, capítulo de número 12, Jesus fala isso, né? Jesus fala em Mateus 12 acerca exatamente disso daí, que alguns que não entendem, capítulo 11 de Mateus, verso de número 25, naquele tempo Jesus respondeu: graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e instruísse, e revelasse aos pequeninos. Presta atenção, para compreender as escrituras, há coisas que são reveladas, e são reveladas aos pequeninos, não aos sábios, aos instruídos, aqueles que têm muito conhecimento. Às vezes eles podem ler um verso da Bíblia e ficar cego, porém, aos pequeninos, aqueles que se aproximam da Bíblia com humildade, com um coração humilde, pedindo a graça a Deus, tem coisa que é revelada. Então vamos lá, a primeira forma de entender as Escrituras é por revelação. Tem que ser de acordo com o Espírito de Deus, que há muitas coisas na Bíblia que estão ocultas. Então por isso que eu falei, há níveis de entendimento da Bíblia, do nível mais superficial até um nível mais profundo. Eu estudo a Bíblia já há 39 anos, desde o momento que me converti, comecei a ler, e essa é a primeira coisa que eu quero dizer, para você entender a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Não adianta querer entender a Bíblia diante da televisão, vai ser um pouco difícil, né? Uma vez eu vi um cartoon, camarada assistindo TV, com a Bíblia do lado fechada, e dizendo assim, pensando, eu queria entender mais a Bíblia, mas com a Bíblia fechada vai ser difícil, diante da televisão. A Bíblia se entende lendo ela, é preciso ler, não só ler, é preciso meditar, e às vezes, e principalmente para mim, que procuro pregar, ensinar a Bíblia, há textos que de vez em quando brilha uma luz, vem uma revelação para nós. É isso exatamente que Jesus disse em Mateus 11, 25. Naquele tempo, Jesus respondeu: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos e as revelasse aos pequeninos. A primeira coisa que eu quero dizer para entender a Bíblia é preciso de uma revelação. Quando a gente fala revelação, muita gente fica um pouco mística, né? Mas revelação, quem revela a Bíblia para nós é o Espírito Santo. E é preciso estudar com afinco e esperar que o Espírito nos revele a Bíblia. Aí você vai entender ela de forma mais profunda. Mas isso não inibe você de pesquisar, de ler, de estudar. Então, a primeira coisa é preciso ler a Bíblia. A segunda coisa é preciso estudar a Bíblia. E estudar, você vai pesquisar, você vai ler comentários. Eu mesmo gravei um comentário todo do Novo Testamento, para que você entenda melhor a Bíblia. Mas ele não é um comentário completo, claro, porque há sempre níveis de entendimento, e você pode ler, te ajuda a esclarecer coisas que talvez você não pensou, passou desapercebido na hora da leitura, e aí você vai entender um pouco melhor a Bíblia, não é? Então, entender as Escrituras é importante. Quem abre o nosso entendimento também, que tem gente que lê e não entende nada. Nesses quase 40 anos que eu estou no ministério, eu tenho ouvido gente dizer para mim: pastor, eu leio a Bíblia e não entendo patavinas, eu não entendo nada, não é? Porque quem abre o nosso entendimento é Jesus, e eu vou mostrar para você isso. Lucas capítulo 24, verso 44, diz assim: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei,
de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essas eram as 3 divisões da Bíblia hebraica. A lei, que é a Torá, os profetas, que é Navirim, e os escritos, que é Ketuvim, então, que é chamada Tanakh, né, dos hebraicos. A Bíblia hebraica, Antigo Testamento, chama de Tanakh. Torá, Navirim, que são os profetas, e o Ketuvim, que é os escritos. Então, ele leu tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Verso 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Lucas 24, 45, você vai notar quem abre o entendimento para compreender as escrituras é Jesus. Não adianta, nós não conseguimos entender a Bíblia fora de Jesus. Eu não estou aqui para lhe dar técnicas, vou dar algumas que vão te ajudar. Mas quem abre o entendimento é Jesus, para que você tenha uma revelação de Deus. Primeiro é a revelação, vem do alto. E isso é um dom, você tem que buscar, pedir, tem que passar horas com a Bíblia e horas orando, que Deus revela. Segundo lugar, a pesquisa. Sim, devemos pesquisar, estudar. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então, além de ler, você deve estudar a Bíblia. Ah, mas eu li essa passagem, eu não entendi. Aí sim entram os comentários. Mas os comentários não comentam tudo. Eles vão te ajudar a entender, porque às vezes o comentarista, ele estudou um pouco mais que você, e ele se aprofundou um pouco mais, estudou as línguas originais, que talvez você não teve chance de estudar hebraico, grego. Eu, quando fiz o meu mestrado em divindade, eu tive que estudar hebraico, eu tive que estudar grego, tive que fazer exegese de texto, que é um pouco exaustivo essa atividade, mas ajuda a abrir a mente, o entendimento das Escrituras. Porém, a revelação de Deus está sempre acima de qualquer estudo, né? Deus pode revelar coisas à mente mais simples, e dizer que a pessoa tem que estudar hebraico e grego para entender a Bíblia é uma heresia. Na verdade, você não precisa disso. Você precisa do Espírito, o Espírito que dirige, não é para entender. Mas ajuda, são ferramentas, não vamos ignorar o estudo, né? Então, existe a revelação de Deus, existe o estudo, a pesquisa que nós fazemos para entender melhor a Bíblia. Então, primeiro, você precisa buscar Deus. Tem que ler, tem que estudar, tem que meditar, tem que orar, tem que ter um espírito humilde para aprender. E, às vezes, até segundo a pesquisa. Pesquisar, estudar, pesquisar, perguntar a pessoas, não é? Há também uma terceira forma que nos ajuda a entender a Bíblia. E eu vou basear em Atos, capítulo 8, não é? Quando o anjo do Senhor disse a Felipe para ele descer a Gaza, né, para o caminho do sul que estava deserto, e Felipe desceu de Jerusalém para Gaza e ficou ali aguardando. E aí veio um superintendente da rainha dos etíopes, que tinha ido a Jerusalém para adorar, e ele regressava no seu carro e lia, presta atenção, ele lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe, chega-te junto a esse carro. Felipe se aproximou. E Felipe vai fazer uma pergunta a ele. Verso 30, e correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Muitas vezes nós temos que fazer essa pergunta. Está lendo Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas, João? Entendes tu o que lês? E se você não entende, responda como o superintendente respondeu. E ele diz, como poderei entender se alguém me não ensinar? Muitas vezes nós vamos entender melhor a Bíblia quando alguém nos ensina. Nesses quase 40 anos de cristão, eu tenho 39 anos de cristão,
passou muitos mestres, muitos professores na minha vida que me ensinou. E hoje eu transmito a você. Não sei tudo, ninguém sabe tudo, não é? Estou aprendendo, estou cada vez aprendendo mais, mas passou gente na minha vida que me ensinou. Então, como entender melhor a Bíblia? Acha alguém que te ensine, acha alguém que te ajuda a entender, não é? E não entendo tudo, tem coisas que eu ainda estou aprendendo novamente, não é? Tem coisas que eu ainda estudo, tem coisas que eu ainda analiso, pesquiso, oro, busco. E tem coisas que Deus revela. Então, como entender melhor a Bíblia? Revelação. O Espírito Santo inspirou a Bíblia, o Espírito Santo pode nos revelar e ensinar a Bíblia. Segundo, pesquisa. Faça pesquisa, ore, estude. Se Deus vê que você está interessado em aprender, certamente em examinar as Escrituras, você vai aprender mais. Terceiro, procure alguém que lhe explique. Como o eunuco disse a Felipe, como poderei entender se alguém me não ensinar? Daí entra a importância dos ensinadores da Bíblia. Procure alguém que lhe ensine, alguém que conhece a Bíblia mais do que você. Eu reconheço pessoas que conhecem mais Bíblia do que eu. Por exemplo, meu amigo pastor Gesiel, de vez em quando eu consulto, né? E outras pessoas conhecem mais Bíblia do que eu. Professores que foram meus professores de hebraico, grego, às vezes eu os procuro e pergunto a eles. Então, é importante você perguntar e ter alguém que lhe ensine. Eu espero que ao gravar esse vídeo possa ser, de alguma forma, um ensino para você. Amém? Vamos ver outras dicas. Agora vai dicas para entender a Bíblia. A Bíblia não é um livro religioso, como a maioria pensa. Não é mesmo. A Bíblia, na verdade, ela contém uma mensagem para nós. E ela não é um único livro, ela é uma coleção de livros. Na Bíblia, nós vamos encontrar histórias. Na Bíblia, nós vamos encontrar parábolas. Na Bíblia, nós vamos encontrar leis, mandamentos, ordenanças, estatutos. Na Bíblia, nós vamos encontrar orações. Na Bíblia, nós vamos encontrar poesia, prosa, poemas, figuras e linguagens. Na Bíblia, nós vamos encontrar cartas, epístolas, cartas que foram escritas a pessoas. Nós vamos encontrar também profecias, vamos encontrar visões, vamos encontrar todo tipo de literatura, narração. E é importante, quando você está lendo a Bíblia, que você entenda o que o escritor está fazendo. Ele está contando uma narração, ele está usando de uma parábola, ele está falando de uma linguagem figurada. Então, entender o tipo de literatura te ajuda a entender a Bíblia. A Bíblia também não é obra de um único autor. Ela levou 40 escritores diferentes, não é? Mas possui uma mente divina. Deus inspirou esses autores para escrever de tal forma que ela se tornou a palavra de Deus. E ela não é palavra de Deus porque eu estou dizendo, mas porque 2.600 vezes nós encontramos na Bíblia assim diz o Senhor. Não é assim diz Isaías, assim diz Jeremias, ou Ezequiel, ou Zacarias, mas assim diz o Senhor. Então a Bíblia é a mensagem de Deus para nós. E nessa mensagem nós temos que encontrar o que Deus está falando conosco. Deus também fala na Bíblia através de pessoas. A vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó, a vida de Davi, a vida de Moisés, o relacionamento deles com Deus, a chamada deles, como Deus agiu na vida deles. E assim a gente pode aprender muito na Bíblia. Mas a pessoa principal da Bíblia
é a pessoa de Jesus. Para entender os livros da Bíblia, é importante fazer algumas perguntas. Que livro é esse? Para quem ele foi escrito? Quando ele foi escrito? Qual é a característica? Ele é poesia? Ele é um livro de narração? Ele é história? Ele é um livro profético? Ele é evangelho? Ele é uma carta? Ele é uma epístola? Tudo isso nos ajuda a entender melhor a Bíblia. Além disso, a Bíblia também respeita a cultura da época que ela foi escrita e o tempo. A Bíblia não é um tratado de ciência, a Bíblia é sim uma mensagem de Deus para o seu povo. Então, entender a cultura, aplicar a literatura, nos ajuda a entender melhor a Bíblia. Não é? Então, você tem que se interessar pelos fatos, o que levou o autor a escrever, qual foi o destinatário original que vai receber essa mensagem. A Bíblia também contém boas novas de salvação, ela tem história, ela tem profecia, e então tudo isso te ajuda a entender melhor as Escrituras. A Bíblia também tem um contexto, você tem que entender o contexto dela. Eu costumo dizer que quem lê o texto sem entender o contexto acaba fazendo um pretexto. Para que você entenda bem a Bíblia, você tem que ler o contexto, tem que entender a época em que ela foi escrita, o público para quem ela foi escrita. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os livros de Samuel e Reis, de um lado, e Crônicas do outro, nos dão duas versões da história de Israel no período dos reis. São versões diferentes da mesma história, mas porque elas foram escritas para públicos diferentes e para situações diferentes. Reis dá uma versão, Crônicas dá outra. Nós vamos ter Israel sob o castigo de Deus após a queda de Jerusalém, e Israel um século mais tarde, quando de uma certa forma é restaurado. Então, Crônicas, como foi escrito mais tarde, alguns dizem Crônicas foi escrito pós-exílico e Reis foi escrito pré-exílico, a visão que eles vão trazer é diferente da história da Bíblia e das interpretações que se fazem, porque Crônicas viu o livro mais tarde. Às vezes também uma palavra para um escritor quer dizer outra para outro. Por exemplo, a palavra carne. Para Paulo, quando Paulo utiliza da palavra carne, ele está falando dos desejos da carne, desejos pecaminosos. Já João, quando utiliza a mesma palavra carne, ele está falando da encarnação do verbo divino. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A mesma palavra, com sentido completamente diferente. Então, você tem que entender a mente, a intenção do autor. E aí que exige pesquisa, exige estudo da Bíblia, para que a gente entenda de uma forma mais profunda as Escrituras. Analise o texto, analise o contexto, analise o tipo de literatura que é e que as figuras que são usadas, as linguagens que são usadas, para você entender se a linguagem é literal, se a linguagem é figurada, se a linguagem é simbólica. Tudo isso vai te ajudar a entender melhor o texto das Escrituras. Mas o mais importante é você entender que a Bíblia é a palavra de Deus. E não há problema nenhum em você pedir ajuda, não há problema nenhum em você ler comentários, em você ler também a Bíblia como uma história, a história da salvação, a história da criação, a história da humanidade, a história do pecado, e olhando sempre Jesus como autor e salvador das nossas vidas, não é? Interpretar a Bíblia através dos séculos foi interpretada diferentemente, por isso que às vezes também um pouco de história, de cultura da Bíblia te ajuda a entender melhor as Escrituras, não é?
entender o contexto histórico, mas além do contexto histórico também existe um contexto espiritual, um significado espiritual das Escrituras. Jesus diz: passarão-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então existe a interpretação histórica, cultural da época, mas existe também a interpretação devocional, espiritual, do que Cristo está falando para nós. Então, isso tudo vai te ajudar a interpretar melhor a Bíblia. Existe também a interpretação canônica. Qual o local que o livro ocupa? Qual é a época em que ele foi escrito, não é? E por que ele foi aceito como escritura sagrada? Existe significado espiritual da passagem, não é? Que nos ajuda a entender melhor. Existe também na Bíblia alegoria. Paulo, por exemplo, em Gálatas, usa o capítulo 4 de uma alegoria entre Agar, filhos da escrava, como os filhos da lei, e Sara, os filhos da livre, como os filhos da graça. Então, tudo isso te ajuda a entender a Bíblia. Além disso, existem níveis diferentes de significado na Bíblia. Existe a interpretação literal, existe a interpretação espiritual, existe a interpretação alegórica, existe a interpretação tipológica que se faz da Bíblia, não é? Por exemplo, Moisés é um tipo de Cristo, Elias também é um tipo de Cristo, Davi é outro tipo de Cristo. Então, existe essa interpretação tipológica que se faz da Bíblia. Existe a interpretação das parábolas, existe a interpretação das figuras de linguagem que são usadas na Bíblia. Mas o importante é entender o texto, é entender a mensagem. Os scholars que desenvolveram no 18º século, 19º século, fazem uma crítica ainda maior da Bíblia. Existe a crítica textual, que procura ver os termos, o texto hebraico, o texto grego, a composição. Existe a crítica das fontes, que se preocupa com como é que foi formado aquele texto. Existe a crítica da forma, como é que a formação do texto, né? Alguns livros, alguns dizem que foi um processo de edição que levou o livro a chegar à sua forma final. Existe também a crítica da tradição, existe a crítica da redação, e tudo isso são uma crítica textual que se fazem para entender o emissor, a mensagem e o receptor. Tudo isso vai nos ajudar a entender melhor a Bíblia. Todo recurso de estudo, de exame, de interpretação que você puder usar, você deve usar para entender essa mensagem de Deus. Mas, ao mesmo tempo, leia a Bíblia, leia crendo na mensagem, leia conhecendo o seu autor, leia dependendo do Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Mas no texto de Atos também é importante que um homem, que alguém conhece mais da Bíblia, nos ensine. Nós podemos aprender da comunidade. O importante é ler, depender da revelação, depender da iluminação do Espírito Santo, depender da inspiração do agente inspirador que inspirou o escrito, e usar também técnicas de pesquisa, de estudo, de cultura, entender a cultura bíblica, entender a linguagem bíblica, entender as palavras que foi usada, por que um autor utilizou uma palavra e não utilizou outra. E daí, se você puder estudar as línguas originais, estude, mas se também não puder, pegue um dicionário que explica para você o sentido da língua original, e tudo isso vai te ajudar a entender a Bíblia. Existem também diferentes formas de ler a Bíblia. Existe a forma de ler para aprender, para pesquisar e conhecer a vontade de Deus. Existe a forma de ler a Bíblia para procurar uma mensagem, principalmente pregadores
leem a Bíblia procurando mensagem para pregar ao povo. Existe a forma devocional de ler a Bíblia, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? A minha comunhão pessoal com Deus. Então, mesmo na leitura da Bíblia, existem diferentes formas de se ler a Bíblia, diferentes formas de examinar. O importante é que você leia, que você pesquise, que você estude, que você examine, que você aprenda, que você descubra que há segredos ocultos na Bíblia e que quem abre o nosso entendimento para entender melhor as Escrituras é Jesus. Ame a palavra, estude a palavra, leia a palavra, creia na palavra, passe tempo com esse livro, se interesse por esse livro, que ao seu tempo Deus lhe dará entendimento, níveis de entendimento do mais superficial ao mais profundo, níveis que nós podemos ler, entender, compreender, nos aprofundar e desenvolver a comunhão com Deus. A Bíblia é a mensagem de Deus para o povo. O tema principal da Bíblia é Jesus. Sem Jesus é impossível entender a Bíblia. E o agente inspirador da Bíblia é Jesus. Leia a Bíblia diariamente, procure conhecer o Deus da palavra e conhecer a vontade de Deus e seja, acima de tudo, praticante da Bíblia. Tiago diz: não sejamos apenas ouvintes, mas, acima de tudo, praticantes da Bíblia Sagrada. Vivamos a Bíblia, amemos a Bíblia, lemos a Bíblia, cremos na Bíblia, proclamemos a Bíblia, vivamos, pregamos, anunciemos a Bíblia, estudemos, examinemos a Bíblia, porque esse livro é um livro maravilhoso. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Timóteo deveria se exercitar nas Sagradas Escrituras, que deveria até manejar a palavra como palavra da verdade, não é? E não se envergonhar desse livro. Mas o texto que eu quero ler para você é a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso de número 14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Aprende as Sagradas Escrituras. E de que fosse inteirado, sabendo de quem eu tenho aprendido. No caso, Timóteo tinha aprendido de Paulo, o grande apóstolo. E Paulo tinha aprendido de Jesus. Verso 15. E que desde a tua meninice sabe as Sagradas Letras. Como é importante começar cedo, começar de menino, aprendendo as Sagradas Letras, que pode fazer-te sábio. A Bíblia nos faz mais sábio. Não quer dizer inteligente, porque a Bíblia não é para aumentar o nosso conhecimento, mas sim para nos trazer a salvação, fazer sábio para a salvação que pela fé há em Cristo Jesus. E aqui Paulo diz, toda, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura divinamente inspirada. Lembra que a Bíblia tem uma inspiração divina, e essa mesma inspiração divina é que nos ajuda a entender mais a Bíblia. É preciso ter uma revelação, é preciso ter uma iluminação e uma inspiração. E é preciso crer na Bíblia. E ela é proveitosa para ensinar. A Bíblia nos ensina para redarguir, ou seja, colocar as guardas em nós, para corrigir, a Bíblia nos corrige, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. E a gente aprende e conhece a Bíblia com um propósito. Paulo vai dizer, conjuro-te, pois, diante de Deus e nosso Senhor, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. O aprender a Bíblia é para pregar, para anunciar.
Não é aprender para você ficar mais sábio, para todo mundo dizer, olha que homem sábio. Não. É para compartilhar. Pregues a palavra, ínse a tempo e fora de tempo, redaguardes e exorte com toda longanimidade e doutrina. Então, o propósito da Bíblia é nos levar a pregar a palavra. Como Paulo diz em 2 Timóteo 2,15, procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprender a manejar essa palavra, a ministrar essa palavra, esse é o propósito. Mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, não é? E a palavra deles roerá como gangrena, como um câncer. Nós aprendemos a Bíblia, procuramos entender a Bíblia para pregar, para anunciar aos homens a Bíblia. Procura conhecer, entender, examinar as Escrituras, mas acima de tudo, para pregar e anunciar aos homens. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo. Eu espero que esse vídeo, como entender melhor a Bíblia, tenha te ajudado. Que você continue lendo, procurando, pesquisar e aprender mais das Sagradas Escrituras, que pode te fazer sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor e Salvador seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém e amém.